Meus irmãos, vamos a mais uma historinha da Zíbia Gasparetto. A Esperança. Jazia em um cadre humilde de dor uma triste criatura, corpo recoberto de chagas, onde as insistente mosca pousando irreverente aumentava o desconforto. O velho corpo alquebrado, pele cobrindo ossos, enxágue e cansado, arquejava de quando em vez, mostrando dessa maneira que a vida ainda adejava nele em pálida despedida. Ao redor, na choupana humilde, tudo era desolação. O único aposento, exíguo, infecto, úmido e permeável aos rigores da intempéries, parecia abandonado e só, sem atividade constante do seu ocupante. Longo era o dia para aquela pobre criatura, sem ninguém que a socorresse, que a amparasse no transe difícil e lhe desse ao menos o conforto de um caldo quente para aquecer o estômago. Sombra sinistra rodavam o desolador local, e na sua indigência espiritual, aquele pobre ser alquebrado sentia a aproximação da morte. Longe dali, porém, em casa confortável, jovem mulher recolhia em prece, agradecendo ao Senhor a bênção da felicidade doméstica, e o coração cantante de fé buscava recolher do alto as dádivas do bom ânimo e da esperança para alimentar sua vida feliz. Mas, inopinadamente, vislumbra em distensão dos olhos espirituais a cena lúgubre da pobre solitária criatura agonizante. Chocada, tenta afastar de si a perturbadora visão que viera arrancá-la da agradável sensação de felicidade ao contato com a vibração mais pura. Porém, quanto mais se envolve nos inflúvios da prece, tentando fugir ao ambiente depressivo, mas ele se lhe aparece numa constância irrecusável. Então, sem poder vencer do seu coração aquela sensação de desconforto, sem poder afastar de si a cena desagradável que lhe repugna a visão, resolve sair em busca da casinha abandonada que para ela estava ainda desocupada. Apressada, caminha levando no coração o sentimento angustiante que não pode reprimir. Ao chegar ao lar humilde, entra e, vendo um ser enxágue cuja vida se esvai, tem instintivamente um movimento de recuo, mas seu coração de mulher se aperta ao observar o abandono e a falta de conforto do ambiente. Timidamente balbucia: Senhor, vim para ajudar-vos no que puder ser útil. Um gemido doloroso avisa de que o enfermo ainda ouve e está consciente. Tocada por um sentimento indefinível, ela, reagindo contra a repulsa que a precária situação do doente lhe causa, procurando evitar o cheiro nauseabundo que seu corpo chaguenta e exala, aproxima-se devagar e então, fixando a face carcomida e macilenta, seu coração se sobressalta. Um angustioso pressentimento a envolve, e ela, esquecendo tudo mais, deixa-se cair de joelhos ao lado do catre. Aterrorizada, procura orar ao Senhor, embora seu pensamento esteja confuso e atemorizado, e num repente de emoção, sem poder conter-se, exclama num grito que lhe sai do fundo da alma: Pai, perdoa-me. Ao brando aflito de remorso e de tristeza infinita, o pobre enfermo, abrindo os olhos, fita com alegria a figura bela que, de joelhos, olhos marejados, espera ansiosa uma resposta. E então o seu rosto se ilumina em alegria incontida, enquanto que, com dificuldade, murmura comovido: Eu tinha certeza que haveria de ver-te pela última vez antes de partir. Queria ver-te à distância, pelo menos. Vim de longe, mas a moléstia não me deixou aproximar de tua casa. Caí aqui, extenuado e doente. Agora posso ir em paz.
Doce serenidade banha a fisionomia do enfermo e o ambiente se modificara. Diante do reencontro daquelas criaturas, que pureza dos seus sentimentos tudo se transformara, e a jovem mulher amargurada e comovida recordou-se num átimo das divergências entre seu esposo e o velho pai, que viúvo viera residir em sua casa, dos incômodos que a sua presença causava com sua intromissão em seu lar, de tal ponto de ter efeito sentir a necessidade de viver recluo em seus aposentos e sozinho. Com o remorso aticando o coração, lembrou da dor e da intranquilidade que lera na cansada fisionomia do velho pai, que dali alguns dias partira dizendo: preferi residir em casa de um amigo muito chegado no interior. A verdade, porém, agora o sabia, é que ele se afastara para não perturbar sua paz doméstica, e sem recursos, velho e alquebrado, sofrera todos os rigores do abandono. Sentindo vibrar as cordas mais íntimas de seu coração, a filha negligente, deixando rolar as lágrimas amargas do arrependimento, disse com sinceridade: Pai, perdoa-me, fui má e leviana, levar-te-ei agora para casa, seremos felizes juntos, estaremos unidos, cuidarei de ti e hás de ficar bom. Reunindo ainda algum requício de força, o velho responde comovido: abençoada és por me ter dado a bênção da esperança nos últimos anos da minha vida. E agora preciso partir, mas um dia estaremos juntos para sempre. Sem entender, ela respondeu: mas, pai, fui má, injusta, releguei-te o abandono. Como pode dizer que te dei esperança? O amor que sinto por ti foi-me luz nas asperezas do caminho, que sofri e chorei e me senti abandonado da sociedade. Jamais me senti tão só. As lembranças felizes do nosso passado estavam comigo, e entre elas as doces e suaves carícias da tua infância, na ingenuidade pura do teu coração de filha. Ver-te, seguir-te os passos à distância, rezando pela tua felicidade, foi a força que me sustentou na dura provação. Sou-te por isso infinitamente grato, porque sem a esperança de ver-te e amar-te, jamais se acenderiam para mim as luzes do coração. E enquanto a filha soluçante e esternecida deixou pender a cabeça sobre seu peito cansado, ainda pôde sentir em um último e derradeiro esforço desse sobre ela a carícia de sua mão. Marcos Vinícius. Então, meus irmãos, muitas vezes um pai, uma mãe que não tem onde ficar, às vezes vai para um lar viver com os filhos e existe o conflito, às vezes da nora, do genro, né? Porque não se dão bem, brigam, fica aquela confusão. E muitas vezes isso dura até que um deles desencarna. Mas como na história desse pai, esse pai percebeu que a presença dele ali estava trazendo conflitos para o lar daquela filha. Então ele resolveu ir embora viver no interior junto com um amigo. E a filha, muito triste, se separou do pai, né? Só que os anos passaram, aquele velho, depois de muitos anos, voltou à cidade, né? E como não tinha, queria ver a filha, não tinha força para chegar à sua casa, parou ali naquele casebre ali e ficou. Com certeza essa moça sabia desse casebre, porque quando ela estava orando e ela vislumbrou a cena daquela pessoa, né, daquela casinha, ela inquieta foi até lá. Era o coração de pai chamando, né? Queria ver ela pela última vez. Ela chegou ali naquele casebre, porque ela já sabia da existência daquele lugar. Então, quando ela reconheceu o pai, ela pediu perdão por tê-lo abandonado, né? E ali eles se reconciliaram, porque ele falou que deu força a ele durante a vida, os infortúnios, o sofrimento, foi as lembranças dela, da infância dela. Ele queria muito poder vê-la de longe, mas não pôde, pois ele já estava doente, cansado, e parou naquele casebre. E ali ele sofreu muitos infortúnios, fome, sede, com a doença, né, sem ninguém para cuidar. E as sombras que ficavam em volta daquele casebre, com certeza algum inimigo de vida passada ali debochando dele,
Mas quando ela chegou e os dois, naquele sentimento de verdadeiro amor, tudo mudou. Quer dizer que a luz se fez presente, porque ali encontraram duas almas que se amavam e estavam distantes por causa de quê? Por causa da incompreensão que o ser humano traz dentro de si. Às vezes uma sogra dentro de casa, exigente, briga, traz conflito para o genro, para a filha. E às vezes é um sogro, né, que é muito exigente, quer dar palpite na educação dos filhos. E nem todo mundo aceita isso. Muitas vezes procura, coloca no asilo, abandona e esquece. Muitas vezes coloca no asilo, ainda vai visitar, levar o conforto. Mas não são todos. Como esse pai viu que a presença estava trazendo desentendimento no lar da filha, resolveu afastar por amor àquela filha, porque ele não queria ser motivo de conflitos entre ela e o marido. E assim ele passou pela prova que tinha que passar. E a filha se arrependeu porque naquele momento ela teve que escolher e ela preferiu ficar com o pai. Muitas vezes a pessoa escolheu ficar com o pai, não, escolheu ficar com o marido. E muitas vezes nesse conflito a pessoa resolve ficar com o pai. Tem uma amiga que com o marido não estava aceitando o filho que ela tinha, né? Quando ela casou com ele, ela já tinha esse filho, ele era adolescente. Embora fosse um bom menino, calado e quieto, não trazia aborrecimento, mas o homem não gostava da presença desse menino. Até que ele chegou perto da minha amiga e falou assim, você escolhe, ou ele ou eu. Ela falou, não tem escolha, eu escolho meu filho. E mandou ele embora. Então, uma pessoa quando chega perto da outra e fala, você escolhe, ou ela, ou eu, ou eu, ou ele, essa pessoa tem muito ainda que aprender sobre o verdadeiro amor, porque onde há o verdadeiro amor, as dificuldades, as barreiras caem por terra, porque o amor vence. O amor vence. E um homem que não respeita o amor de uma mãe para um filho, nem de um filho para uma mãe, tem muito ainda que aprender. Então, que esperança, né, desse irmão. A esperança que ele tinha de encontrar a filha antes de partir, antes de desencarnar. E ele conseguiu. Então, essa é a história de Zíbia Gasparetto. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja, graças a Deus.